A paz do Senhor, que bom te encontrar mais um dia para mais um devocional. E hoje eu quero tocar num dos assuntos muito importante para a nossa vida de fé. Uma vez eu escutei a seguinte frase: Daniel, aprenda a perder para você ganhar. Sabe que essa frase ela percorreu durante muito tempo a minha imaginação. Como alguém pode me dar um conselho como esse? Aprenda a perder para ganhar. E sabe que ao ler a Bíblia, ao conhecer a historicidade bíblica, ao me aprofundar no conhecimento bíblico, eu fui aprendendo que cada dia mais nós precisamos saber perder para ganhar. E é aqui que eu quero falar com você. Mas antes de falar o que eu tenho para compartilhar, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você puder, querido, eu gostaria de convidar você, de fazer um convite, de fazer um apelo, para que você pudesse agora, antes que você esqueça, curte esse vídeo. Ele é muito importante porque nos ajuda a propagar cada vez mais, com cada vez mais força, o nosso devocional. Por fim, chamar também a você deixar o seu comentário. Ele, a mim particularmente, é muito importante. Então, se tudo isso você já fez, eu quero voltar para o nosso devocional. Como eu disse a você, eu ouvi durante muitas vezes um texto, um tema, uma palavra, uma ordem, uma orientação, não sei como você vai chamar isso, como uma instrução de fé. Daniel, aprenda a perder para ganhar. Sabe que uma das histórias mais marcantes para mim, que mostram tudo isso, é um homem que Deus escolheu para ganhar. E quanto mais ele ganhava, mais perdia. E sabe quando de verdade ele ganhou? Quando ele perdeu. E é nessa história que eu quero basear o devocional desse dia com você. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ler o livro de Juízes. O capítulo é o capítulo de número 16. Eu quero ler apenas os últimos 4 versículos, porque eles vão fazer coro àquilo que eu quero, de alguma maneira breve, compartilhar com você. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Olhe para cá. Deus dá aos pais de Sansão um presente, uma promessa. Um menino que tinha guardado em si um selo, um propósito estabelecido por Deus. O que ele deveria fazer? Separar, retirar de Israel os filisteus. Sansão cresce, Sansão se desenvolve, Sansão se torna um homem forte, mas imprudente. E sabe o que ele faz? Sansão vai fazendo tudo que Deus ordenou para que ele não fizesse. E sabe o que eu acho incrível? Tudo vai dando certo para Sansão. Ele se apaixona por mulheres estrangeiras e nada acontece. Ele se casa com elas. Ele então se mistura, bebe mel de um animal morto que Deus havia proibido que ele fizesse
E sabe o que acontece com ele? Nada. Tudo permanece. Ele se envolve com uma mulher chamada Dalila para encurtar a história. E sabe o que acontece com ele? Nada. Tudo funciona. Ela quer saber o segredo dele e ele finge contar o seu segredo e, embora ele não conte, ela vai testando e sabe o que acontece? Mesmo ele vivendo longe de Deus, fora do propósito, não cumprindo os desígnios, não sendo quem Deus chamou ele para ser, nada contrário o acontece. A ponto dele dizer, Deus me ajudou, Deus continuará me ajudando. Mesmo numa vida longe do propósito de Deus. Quanto mais Sansão ganhava, mais ele perdia. Sabe por quê? Porque aqui há o risco da vitória. Aquelas pessoas que se encantam com o resultado. Aquelas pessoas que se encantam com o favorecimento, com os benefícios. Afinal de contas, eu tenho uma sensação de que tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. E eu preciso te dizer, talvez tudo está dando certo sem nenhuma aprovação de Deus. Bom, você conhece a história. Dalila vai cortar as tranças de Sansão, vai deixá-lo careca. E ele, não sabendo que Deus havia se retirado dele, como diz o texto bíblico, vai tentar enfrentar os filisteus. E é aí, quando ele pensa que tudo está dando certo, é que tudo dá errado. Sansão é preso, Sansão tem os olhos perfurados, Sansão vai ser algemado e aprisionado no templo para que ele seja feito de palhaço, de uma diversão dos soldados e do exército filisteu. É aqui que Sansão está humilhado, abatido, ferido, cego, sem nenhuma consideração humana. É aqui que Sansão faz uma oração e diz o texto que ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, peço-te que te lembres de mim, dá-me força, só esta vez. Então ele derruba as colunas do templo, mata os príncipes e todo o povo que lá está. E sabe como termina a história, como eu e você lemos aqui? Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Sabe por quê? Porque foi aqui, quando ele decidiu perder aquilo que para ele era mais importante, foi que Deus cumpriu o propósito pelo qual ele tinha sido chamado. Deus nunca quis que Sansão perdesse a vida. Deus sempre quis que Sansão perdesse o orgulho. Deus sempre desejou que eu e você abríssemos mão do nosso orgulho, da nossa soberba, dos nossos pensamentos, para colocar nele, ele, a nossa vida e o nosso viver. Sabe o que eu acho tão interessante? O problema não é como Sansão venceu, é como ele foi levado até vencer. Sansão poderia ter vencido pela graça de Cristo, mas só venceu quando foi acorrentado, aprisionado, humilhado, ferido e cego. Eu preciso terminar esse devocional dizendo e falando com você. Talvez a história de Sansão seja um alerta para que você volte os teus olhos, os teus ouvidos e o teu espírito para tudo aquilo que Deus tem. Porque talvez é nessa hora que Deus esteja dizendo a você, do que te adianta vencer tudo se não for para cumprir o meu propósito. Então, prefira perder para ganhar aquilo que Deus tem. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.